A afirmação recente de que a China é o melhor parceiro comercial do Brasil não foi uma fala superficial ou um elogio diplomático de praxe. Foi uma declaração carregada de significado estratégico. Ao dizer isso em Anápolis, diante de empresários brasileiros e citando a parceria entre a Caoa e montadoras chinesas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou uma mudança na forma como o Brasil se posiciona no tabuleiro global. Num momento em que a relação com os Estados Unidos atravessa tensões abertas. Mas por que isso importa tanto? E o que está por trás dessa aproximação que enlouquece Washington? A resposta vai além de comércio. Trata-se de um tesouro geopolítico escondido. A busca por autonomia estratégica, diversificação econômica e liberdade de ação internacional para o Brasil. Vamos destrinchar isso por partes. Em um discurso público na fábrica da Caoa, em Anápolis, Lula declarou que a China é o melhor parceiro comercial do Brasil. Ele afirmou isso após elogiar jovens empresários brasileiros que conseguiram um sócio chinês para trazer tecnologia ao país. Essa fala não foi um detalhe cultural. Foi um sinal claro de prioridade econômica e política. O Brasil exporta commodities, produtos agrícolas e matérias-primas, e importa produtos manufaturados chineses. Essa relação comercial tem sido construída ao longo de décadas e foi fortalecida nas últimas administrações, inclusive com Lula nos seus mandatos anteriores. Mas agora ganha um novo simbolismo. O Brasil não quer depender de apenas uma potência e escolhe pragmatismo sobre alinhamento automático. O volume de comércio entre Brasil e China é gigantesco e crescente. Em 2024, atingiu algo em torno de os 158 bilhões de reais, consolidando a China como o maior parceiro comercial do Brasil. Esse número inclui exportações brasileiras de commodities como soja, minério de ferro, petróleo, carne e outros produtos agrícolas, e importações chinesas de bens manufaturados, tecnologia e insumos. É uma relação complementar. O Brasil tem recursos naturais, a China tem capacidade industrial e capital para investimentos. O peso desse comércio é tão grande que qualquer movimento político ou geopolítico pode reverberar no cotidiano brasileiro, desde os preços de fertilizantes, soja e produtos industrializados até o emprego em setores exportadores. Isso significa que a estabilidade dessa relação é fundamental para a economia brasileira e, portanto, para sua política externa. Ao mesmo tempo em que Lula elogia a China, a relação oficial com os Estados Unidos enfrenta momentos delicados. Essa não é apenas uma questão econômica, é política e diplomática. Nos últimos anos, houve uma série de atritos entre Brasil e Almeida, incluindo tarifas elevadas sobre produtos brasileiros, retórica crítica de Washington e até interações acaloradas entre líderes dos dois países. Em 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a anunciar tarifas de até 50% sobre as importações brasileiras, na tentativa de pressionar o Brasil em questões políticas e comerciais. Um movimento que foi visto em Brasília como uma forma de coerção e interferência. Essa postura de Washington tem impulsionado Brasília a reforçar parcerias com outros atores globais, especialmente com a China, justamente para evitar depender exclusivamente dos Estados Unidos para o crescimento econômico e exportador. Assim, o Brasil vem adotando uma política externa mais independente, buscando equilíbrio entre grandes potências ao invés de alinhar-se automaticamente com uma única. Quando Lula aponta a China como melhor parceiro, ele não está apenas olhando os números comerciais, está buscando autonomia estratégica. Isso significa que o Brasil quer poder decidir seus rumos sem depender exclusivamente de um único bloco de poder, neste caso, os Sino-americanos. Essa autonomia passa por diversificação de mercados e investimentos, menos vulnerabilidade a pressões políticas externas, maior peso nas negociações multilaterais, capacidade de escolher parceiros sem alinhamentos ideológicos automáticos. O Brasil, como país de grande potencial geoeconômico,
incluindo recursos naturais e minerais críticos, pode se beneficiar de relações com mais de uma potência sem cortar laços com ninguém. Exatamente o que Lula tenta defender com a palavra multilateralismo em suas declarações públicas. A China oferece mercados gigantescos para produtos brasileiros, investimentos em infraestrutura, tecnologia e, principalmente, acesso a uma base ampla de consumidores e capitais. Enquanto parte da economia global enfrenta instabilidade, como tarifas elevadas, barreiras de mercado ou políticas protecionistas, a China tem mantido o compromisso de grandes fluxos comerciais e investimento em setores como automóveis, energia renovável e tecnologia. Isso traz benefícios práticos para o Brasil. Empregos ligados às exportações, expansão da indústria local com parcerias tecnológicas, captação de investimentos estrangeiros diretos, resiliência diante de volatilidades de mercados ocidentais. Quanto mais diversificado é o conjunto de relacionamentos internacionais de um país, maior é seu poder de barganha e sua liberdade para tomar decisões soberanas. Se o Brasil dependesse apenas dos paus, então, como potência econômica global, sua capacidade de resistência a pressões seria muito menor. Com um parceiro forte como a China, o Brasil pode negociar em melhores condições, ampliar sua capacidade de diálogo diplomático com várias áreas do mundo, evitar imposições unilaterais em temas que afetem sua política interna. Essa posição de equilíbrio, ou política ativa de não alinhamento, é visível na forma como o Brasil interage com os dois gigantes sem fechar portas para nenhum deles, defendendo um espaço de atuação própria dentro de uma ordem global multipolar. Para os Idasemuzenua, a rivalidade com a China é central na estratégia global desde a ascensão chinesa, como potência econômica e diplomática. Washington vê Pequim como seu principal adversário estratégico, especialmente em tecnologia, comércio e influência política internacional. Assim, quando um país importante como o Brasil, com enorme peso demográfico e recursos naturais, começa a estreitar laços com a China, isso é percebido em Washington como um desafio à sua hegemonia regional e global, uma perda de influência geopolítica. Os Eziasmiwana já reagiram com medidas protecionistas e diplomáticas que, em muitos casos, foram interpretadas como tentativas de conter o avanço chinês no hemisfério sul. Esses movimentos incluem tarifas elevadas, retórica crítica e tentativas de influenciar decisões internas, fatores que fortalecem a percepção, em Brasília, de que o relacionamento com Washington não é estável nem confiável. Isso acaba criando um efeito colateral. Quanto maior a pressão americana, mais o Brasil busca parcerias com atores que oferecem estabilidade e cooperação econômica previsível, como a China. A aproximação com a China não significa que o Brasil esteja escolhendo um lado em uma guerra entre potências. Na verdade, Lula tem reiterado publicamente que o Brasil não prefere nenhum nem outro e quer manter relações fortes com ambos. Essa é uma resposta típica de um país que busca multilateralismo, soberania nas decisões econômicas e diplomáticas, estabilidade para sua economia e sociedade, capacidade de ser uma ponte entre diferentes blocos internacionais. Em um mundo cada vez mais multipolar, onde o poder não está mais concentrado unicamente no Ocidente ou em um único eixo geopolítico, o Brasil busca espaço para sua ambição de protagonismo internacional sem se tornar refém de um ator maior. Portanto, o tesouro escondido no relacionamento entre Lula e a China não é apenas o simples fato de haver comércio intenso. É, de fato, uma estratégia deliberada de fortalecer o Brasil em uma ordem global em transformação. Esse tesouro inclui diversificação econômica, maior autonomia estratégica, capacidade de pressionar por melhores condições internacionais, redução da dependência unilateral de potências tradicionais. Ao mesmo tempo, essa aproximação incendeia debates e preocupações em Washington, justamente porque a rivalidade sino-americana é uma peça central da geopolítica global, e o Brasil emerge como um ator relevante nesse novo tabuleiro.
Como disse um analista de relações internacionais, quando países representam grandes mercados ou recursos estratégicos, ninguém quer que eles sejam neutros. Todos querem que eles escolham um lado. Mas o Brasil quer justamente manter suas portas abertas, negociando de forma pragmática e assertiva. Essa é a verdadeira razão pela qual a China pode ser vista como um tesouro escondido para Lula e, ao mesmo tempo, um elemento de preocupação estratégica para os Estados Unidos. Você acha que essa aproximação com a China fortalece a soberania do Brasil ou cria novos riscos? Comente e vamos debater o futuro da política externa brasileira.